coisa que é muito importante da gente falar, que o lenço que cobria o rosto de Jesus não estava junto dos lençóis. E aí eu fui pesquisar um pouquinho, porque a gente sabe que na Bíblia nada é à toa, tudo, uma coisa mais simples que seja, tem o seu significado. E aí eu fui estudar e eu aprendi que na tradição judaica da época, o lenço era colocado à mesa pelo servo e o seu senhor, quando sentava-se à mesa, o servo ficava espiando de longe o seu senhor à mesa. E se ele se levantasse e jogasse o lenço, o servo poderia vir e tirar a mesa, porque já sabia que o senhor tinha terminado a sua refeição. Mas se ele se levantasse e deixasse o lenço dobradinho, o servo não podia tocar na mesa, porque aquele era um sinal dizendo: eu não terminei, eu voltarei. Aleluia. Então o Senhor não deixou aquele lenço ali à toa. Só que os discípulos não atentaram para aquele lenço, não atentaram que aquele lenço já era uma mensagem, que ele não estava ali, mas ele ressuscitou, porque o lenço queria dizer: eu voltarei. E eles não prestaram atenção, e Maria vai e volta até o túmulo e chorando, aí desesperada, porque eles andaram tanto tempo com Jesus, mas eles não prestaram atenção nas palavras que Jesus dizia. Aleluia. E Maria começa a chorar, e ela não tem coragem de entrar, porque o corpo não estava ali. E ela abaixa para olhar, e ela vê dois anjos, um à cabeceira e outro aos pés. Assim como o lenço, os anjos têm um significado. Alguns teólogos acham que os anjos de um lado, outro do outro, é que o evangelho seria, a partir dali o evangelho seria pregado do Oriente ao Ocidente. Mas hoje, quando eu estava estudando essa palavra, o Senhor falou no meu coração, ali tinha o significado do princípio e do fim. A obra estava concluída. A partir daquele momento, eu e você nos tornamos livres. Aleluia, porque foi para isso que o sangue foi derramado. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Mas quando o sangue foi derramado, o Senhor estava assinando que nós estávamos livres. Ele estava pagando a minha e a sua dívida. Nós não devemos nada ao diabo. Aleluia. Não deixe ninguém te acusar do seu pecado. Não deixe ninguém te acusar. Você não deve nada a ninguém. Você tem que andar de cabeça erguida, porque a sua dívida foi paga. Aleluia. E Maria começa a chorar, e ela olha aquilo, e ela não vê a mensagem que Jesus estava deixando através dos anjos. Assim como Jesus deixou através do lenço, e eles viram e não compreenderam, ela viu os anjos e não compreendeu. Sabe por quê? Ela estava chorando. Ei, o choro abala a sua visão. A dor obscurece a sua visão. Quando você chora, você não consegue ver claramente. Foi isso que aconteceu com Maria. Ela estava tão preocupada com o corpo, tão triste, tão chorosa, porque ela não tinha lembrado do que o Senhor tinha falado. Porque Ele falou em Mateus e em Marcos: é necessário que o Filho do Homem seja entregue, sofra, padeça, mas ao terceiro dia Ele ressuscitará. E o choro, a tristeza era tão grande que Maria não lembrava dessas palavras. E quantas das vezes eu e você estamos passando por uma luta tão grande que a gente começa a chorar, e isso vai entrando na nossa mente e nos impede de lembrar das promessas que o Senhor deixou na sua palavra. Aleluia. Nós não podemos deixar que o choro, nós não podemos deixar que a dor, que a tristeza venha nos impedir de enxergar tudo aquilo que o Senhor já fez por nós, e que venha nos impedir de alcançar as promessas que Ele deixou, que Ele ainda vai fazer. Aleluia. Glória a Deus. E os anjos perguntaram para Maria: mulher, por que choras? E aquela pergunta foi ao mesmo tempo uma correção e um consolo. Porque se ela lembrasse do que Jesus tinha falado, ela não tinha motivo para chorar. Pelo contrário, ela tinha que estar alegre. Então os anjos falaram para corrigir e para consolar. Ei, eu olho para você nessa noite, Deus manda te dizer: você não tem motivo para chorar. O teu Salvador vive, o teu Redentor vive. Ele já morreu por você. Está chorando por quê? Aleluia.
altar. E ela olhando para trás, ela viu Jesus de pé. Mas ela não reconheceu porque ela continuava a chorar. Os olhos de Maria ainda não estavam abertos porque ela continuava triste. Ela continuava com dor. Ela continuava achando que o corpo tinha sumido, que Jesus ainda estava morto, que alguém tinha feito alguma coisa com o corpo. E aí Jesus faz a mesma pergunta dos anjos: por que choras? Quem tu procuras? E ela falou: ei, você é o jardineiro? Me leva onde você levou o corpo, porque eu preciso pegar o corpo do meu mestre. E aí ele chama ela pelo nome e imediatamente ela reconhece, porque a ovelha conhece a voz do seu pastor. Que sejamos como Maria. Nós precisamos, a partir do momento que o Senhor nos chama pelo nome, reconhecer a voz dele e fazer como Maria, porque ela imediatamente ela despertou e falou: meu mestre. E muitas das vezes o Senhor estará a nos chamar, mas a tristeza é tão grande, a dor é tão grande que continua nos impedindo de reconhecer o mestre. Aleluia. Ele ali, ele reassumiu a forma de mestre. Ele reassumiu a forma de Jesus. Não que ele tivesse aparecido de outra forma, mas ele fez com que ela reconhecesse ele. Como é que ele me conhece? Só pode ser Jesus. E às vezes as coisas acontecem na minha e na sua vida e a gente não se dá conta que é o Senhor falando. Aleluia. Como já foi falado aqui nessa noite, quanto mais difícil, mais a glória do Senhor se manifesta. Porque se fosse possível, eu e você fazia. Mas quando é impossível, é aí que a glória dele se manifesta. Aleluia. Glória a Deus. E aí Jesus fala para Maria: não me detenhas. Em outras traduções fala para Maria: não me toques. E aí a gente lendo assim rapidamente, a gente não entende. Mas ali Jesus estava falando para ela: ei, eu não vim para ser glorificado aqui na terra. O meu reino não é aqui. Você não tem que estar zelando pelo meu corpo. Você tem que estar me adorando. Porque eu vou para o Pai. Mas eu volto para buscar aqueles que perseverarem. E ele termina dizendo assim: vai e fala aos meus irmãos. E ele está falando nessa noite: anuncia a minha palavra, fala a todos quanto você puder, para que eles possam ter a alegria que você tem. Porque Maria ficou alegre, Maria ficou feliz de ver que o seu Senhor não estava deitado naquele túmulo, mas que o corpo também não tinha só sumido, mas que ele tinha cumprido a promessa, ele tinha ressuscitado no terceiro dia, ele tinha voltado. E ele falou: eu voltei, mas eu vou para o Pai. E João 14 diz que ele foi para preparar lugar para mim e para você. E se você tem a alegria da salvação, você não consegue ver alguém que não tem e não falar para aquela pessoa, porque você quer ver ele lá também. Aleluia. Jesus fala: vai e anuncia aos meus irmãos. E ele está falando comigo e contigo nessa noite: vai e anuncia que você foi comprado, que você foi liberto pelo meu sangue. A obra foi feita, está consumado. E porque ele morreu, porque o sangue foi derramado, nós somos livres para vencer. A morte já não é mais problema para nós. A dor também já não é problema para nós, porque o peso da tribulação não se há de se comparar com a glória que é de ser revelada. E Apocalipse 4 diz: eu limparei dos teus olhos toda lágrima, e não haverá mais choro, não haverá mais dor, porque todas as coisas já foram passadas. Então, se você não está aguentando o peso dessa vida, se você acha que está difícil demais, eu te digo: persevere, persevere, porque não há de se comparar. Imagina a glória que vai ser. Aleluia, aleluia. Domingo eu estava muito triste. E ali eu pensei até em largar tudo. E eu falei: Senhor, será que ainda vale a pena? E o Senhor me respondeu: não valia a pena aos olhos do homem Jesus morrer. Porque não valia. Imagine você que tem filho, vai me entender melhor. Imagine você pegar o seu filho e dar por alguém que não vale nada, porque nós não valíamos nada. Nós estávamos separados
Então imagina, aos olhos humanos não valia a pena, mas a partir do momento que nós pensamos que Ele é Deus e que Ele queria nos resgatar, nós encontramos forças para continuar, e mais ainda, mais do que continuar, nós encontramos força para dar a mão ao meu irmão e falar: você não vai parar, você me ajuda daqui, eu te ajudo daí. Então nós precisamos perseverar, porque tem alguém que está olhando para você, tem alguém que está olhando para mim, e quanto mais luta você passa e você persevera, mais a glória de Deus se manifesta, porque alguém vai olhar e vai falar assim: como é que ela consegue? Como é que ele consegue? Se fosse eu, estaria chorando, mas você está de pé. Glória, aleluia. Não existe outro motivo para a gente perseverar. Estamos num momento em que é se falado muito em prosperidade, é se falado muito em bênção, em coisas materiais. Eu venho te dizer que isso não é pecado, mas a essência ainda é o sacrifício de Cristo, porque não tem como nós sabermos do sacrifício de Cristo, não tem como nós olharmos para o que Cristo fez e querer valorizar outra coisa. Eu não daria meu filho para morrer por ninguém. Aleluia. Mas ainda assim, Ele olhou para mim, Ele olhou para você e teve misericórdia. Ele falou: eu vou e meu filho vai morrer. Ele se fez carne, Ele se despiu de toda a glória. Se você acha pouco, se você acha muito o que você está sentindo, Jesus já sentiu. Jesus chorou, Jesus teve fome, Jesus foi açoitado, Jesus foi cuspido. O que a gente passa é muito pouco diante do que Ele passou para que nós pudéssemos estar aqui. Em nenhum momento Ele olhou para o Pai e falou: não vale a pena. Aleluia. Teve aquele momento que Ele falou assim: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade, não a minha. Será que nós temos ousadia para orar como Jesus orou e falar: Senhor, se for possível, me tire essa doença, mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua. Senhor, se for possível, abre uma porta de emprego, mas se ela não se abrir, a vontade ainda é tua. Nós não temos ousadia para orar assim, e às vezes há um pouquinho que falta. É a fé que o Senhor está querendo ver em nós, que nós não conseguimos proferir. Aleluia. É muito fácil louvar quando tudo está bem. É muito fácil adorar quando tudo está bem. Mas existem circunstâncias que o próprio Deus gera para saber quem é fiel e quem não é. Aleluia. Glória a Deus. Nesse momento eu vou te falar: não importa o que você está passando. Quando você achar que o peso da cruz está ficando muito